E o doutor Rafael Fantin hoje vai falar pra gente sobre inflamação crônica. Pois bem, doutor, vamos à primeira pergunta então, né? O que é a inflamação crônica silenciosa e como ela difere da inflamação aguda, que geralmente associamos a lesões ou infecções? Pepe, você já tinha ouvido falar de inflamação crônica? Não. Não. E quando os pacientes de Covid ficaram mais graves, que eles falavam, esse paciente ele já tinha uma inflamação, ele pegou uma doença que estimula a inflamação e ele teve um quadro físico mais grave. Sim. Então foi a partir do Covid que muitas das coisas que a medicina integrativa e a ortomolecular já falavam há muito tempo que começou a ganhar mais visibilidade. O que a gente entende sobre um processo inflamatório? Quem acompanhar lá no YouTube vai ver que eu vou fazer umas mímicas aqui, tá? Mas pensa só, o nosso corpo ele tem um sistema antioxidante que ele nos protege de radicais livres. Sim. O que é radical livre? É um átomo com um elétron desemparelhado. Com elétron desemparelhado. Um elétron desemparelhado é como se eu pegasse uma bola, Pepe, jogasse dentro dessa sala, ela saísse batendo para tudo quanto é lado. Você entende que isso vai levar a um processo de incômodo celular? Vai levar a um estresse oxidativo celular. E o corpo ele produz substâncias antioxidantes, que qual que é o objetivo? É impedir essa manifestação. Só que quantas vezes o processo pró-oxidante supera um antioxidante, existe uma inflamação celular. A célula fica incomodada. Isso aí a longo prazo vai levar à maioria das doenças. Se você pensa em inflamação a nível muscular, vai levar a resistência à insulina, pode levar a dor muscular. No fígado, alteração de colesterol, vai levar a esteatose hepática. No testículo, alteração da produção de espermatozoide, alteração de testosterona. Na mulher, ovário polimicrocístico, surgimento de câncer. Gente, o trem é complicado. Complica pois tudo. Então, Pepe, o que eu quero afirmar aqui? Todas as doenças que você tem, ou que vão progredir, ou quando a gente pensa em longevidade saudável, que não é você vai viver mais, não, que você vive bem o tempo de vida que você vai ter. Tudo está associado ao processo inflamatório agudo, periodizado pelo crônico. Olha só, doutor, então conta pra gente isso tão importante, como você disse, a medicina ortomolecular já divulgava isso, já trabalhava em cima disso há muito tempo, e a gente quer saber quais são os principais fatores, o que contribui para tal da inflamação crônica silenciosa, doutor? A gente pode pensar em tabagismo, pode pensar em consumo excessivo de álcool, contaminação por metais pesados, tanto que a gente idosa, contaminações por microplásticos. Sabe, Adriana, aquela garrafinha de água que você aperta ela é molinha? Sim. Aquilo libera muito microplásticos. Eu vindo pra cá, tava vendo um estudo que esse microplástico é encontrado, sabe aonde? No testículo do homem. Tanto que hoje 30% dos homens têm infertilidade e isso tá evoluindo para 40%. Esses próprios microplásticos também, quando você pega um paciente que teve um infarto, cerca de 50% da placa aterosclerótica dele tem microplásticos. Que e loucura. quando você tem uma ferpa na mão, Pepe, como é que o corpo bota pra fora aquela ferpa? Com dor, com uma inflamação, fica inflamado. Então você entende que um metal pesado ou um plástico, um microplástico, ele vai levar a um processo inflamatório? Sim. O que mais? Dormir pouco, ausência de atividade física ou uma atividade física muito exagerada, né? E está associado à alimentação. Você pode ter uma alimentação pró-inflamatória ou aquela alimentação rica em antioxidantes. Pois bem, doutor, então quais são os sintomas mais comuns da inflamação crônica silenciosa e como ela pode alterar a saúde ao longo prazo? Pois é, Pepe, qual mulher nunca se sentiu inchada? O inchaço é uma das causas. Ou aquela mulher que tem TPM, né, que tem cólica menstrual, mulheres, né, que tem aí síndrome do ovário polimicrocísticos, né, a gente vê no homem aquela deficiência de produção de testosterona, aquela desmotivação, desânimo, cansaço, isso tudo está associado a um processo inflamatório crônico. Acho que muitos sintomas aqui. Acho que eu tenho estranho. Todo mundo tem. Né? O grande cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: a gente não vai poder viver numa bolha. A gente vai estar em constante contaminação ambiental. Agora, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Você pode tentar dormir 8 horas por dia no momento correto. Você tem que. Ontem eu estava até brincando com a Juliana. Falei, Ju, você gostaria que o dia tivesse 1 hora a mais? Ela gostaria. Você trabalharia, né? Entende? E o que aconteceria? Então, não adianta. Então, a gente tem que tentar reduzir a quantidade de trabalho. Tem que tentar relaxar. Você viu a reportagem, Pepe, que você que gosta de futebol, com o Cristiano Ronaldo, depois das 10 horas ele não conversa com ninguém? Verdade, ele falou
que não atende, ele faz um descanso, não é isso? Descanso de Mental. mente. 10 horas da noite. É, depois. Então, assim. Mas eu também, eu apago, meu filho. 9 horas da noite já tô apagado. Você apaga porque você acorda que horas? É 5 horas da manhã, mas... Pois é, Ele pode estar acordado, mas ele desliga, ele não conversa com mais ninguém depois das 10. É só você tentar ter qualidade de vida, Pepe. Perfeito. Isso vai te evitar inflamar e vai curar a inflamação também. Maravilha, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos Estudos E da não Liberdade. terminou não, vamos continuar, aí. tem mais conteúdo no Rádio Liberdade FM 929, que é o nosso YouTube, o canal da Rádio Liberdade no YouTube, que o doutor vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto pra Isso aí, gente. Valeu, Tudo de bom doutor. pra Um vocês, abraço, ótimo com dia. Deus. Como é bom ter você aqui no canal da Rádio Liberdade no YouTube. Eu quero saber, você já está seguindo, já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho aí? Gente, vamos fazer isso. Tem sempre conteúdos maravilhosos. Sempre o doutor Rafael Fantin, trazendo coisas novas né? aqui, novidades, né, doutor? E tem algumas surpresas de vez em quando que só tem no YouTube, né? Verdade, só tem no YouTube. Doutor Rafael Fantin, hoje nós estamos falando, gente, dessa inflamação crônica silenciosa. E eu fiquei abismada, o doutor só falou verdades. Vamos começar que na época da Covid, a gente falava muito dessa inflamação crônica. As pessoas eram internadas e lá o estado agravava, né, doutor? Isso. É só para você entender. A fase do Covid, ela tinha uma fase inicial, uma fase de replicação viral, e depois tinha uma fase que a gente chamava de tempestade de citocinas. Essa fase de replicação viral é uma fase que durava 7 dias. Se o paciente ele já tinha uma inflamação crônica, na hora que ele ia para essa fase inflamatória, ele já tinha um corpo todo em desequilíbrio. Primeiro, ele tinha uma redução dos antioxidantes, consequentemente, o corpo tinha uma dificuldade de combater os vírus na primeira fase. E quando ele foi para a segunda fase, ele já estava, é como se fosse um exército que já estava pronto para a batalha. É Aí ele verdade. foi com tudo. É verdade. Doutor, você falou uma coisa que eu fiquei abismada, a gente não sabia, e você falou quando a gente estava no ar, ao vivo na Rádio Liberdade, metais pesados, contaminação por metais pesados e os microplásticos. Eu fiquei assim, vamos explicar, doutor, quais são esses metais pesados? Como que a gente arranja essa contaminação por metal pesado no dia a dia? Como é que é? Antes disso, eu vou fazer algumas perguntas para o ouvinte. Tá. Eu tenho 41 anos. Tá? Quando eu era criança, eu tinha tanto TDAH igual tem hoje? Não. Não. Esse negócio do déficit de atenção, essas coisas assim, né? Hiperatividade, déficit de atenção, não é isso? Uma outra coisa, autista. Quando a gente era criança, tinha tanto autista que nem tem hoje? Não. Não. Quantas pessoas que você conhece que já fizeram fertilização in vitro que estão com dificuldade em engravidar? Antigamente existia essa dificuldade. Raro. Casos de câncer em pacientes cada vez mais novos. Adriana, isso tem uma justificativa. Isso é uma contaminação do ambiente na gente. O termo para isso é uma epigenética. Você tem muitas vezes uma genética e ela se manifesta de acordo com o próprio ambiente. E dentre esses fatores existem os metais pesados. Então a gente dosa chumbo, né, que vem muitas vezes de pintura, tubulação antiga, mercúrio, que vem de peixe, principalmente das Amazonas, né? A gente dosa também arsênico de quem fuma, muitas vezes vem da água, vem do perfume. Você acha que é natural você passar um desodorante e de repente tossir? Você está aspirando alguma coisa ali. Aconteceu isso comigo, recente. A maior fonte de alumínio é o desodorante. Falou uma coisa certa, doutor. Então, às vezes eu vou passar o desodorante, eu sinto aquela fumaça. Isso mesmo. Isso, e outra coisa, a contaminação por alumínio está associada a neuroinflamação e alteração de neurotransmissores, como depressão. Então, assim, você vai se expor ao alumínio, então troca o desodorante, eu acho que não custa. E a gente vê umas coisas bem bizarras, você vê contaminação por prata, por flúor. Então, assim, a gente tem que dosar. Agora, quantas vezes você foi no médico, seu médico te pediu contaminantes por metais pesados? Não se pedia, e eu vou te falar que ainda não se pede. E o que é interessante, quando você faz esse exame, você dosa no sangue. Significa duas coisas. Ou aquele metal pesado, ele está tão acumulado que você está vendo a ponta do iceberg, Sim. né, que está extravasando para o sangue, ou que realmente é uma contaminação aguda. Os dois casos são muito interessantes, porque se é uma contaminação aguda, eu falo, olha, está dando mercúrio no seu exame de sangue. O que você comeu? Eu comi um peixe de águas profundas, eu comi um salmão. Pode saber que esse salmão que você comeu não está tão legal assim não. Eu estou passando um perfume, né?
sem desmerecer, mas eu já fui de uma época, quando eu era adolescente, que eu queria ter um perfume, e Uhum. eu não tinha uma condição de comprar um perfume original, eu comprava É, falsificado, né? né? Você sabe o que mais me preocupa também, Adriana? No Bebida falsi, o alcoólica. perfume falsi, Isso, o tal bebida. do falsi, e Bebida. bebida alcoólica. Lembra aquele caso que teve agora em Betim, eu acho, o Contagem, que morreram 3 pessoas contaminadas com uísque? Lembro, sim, foi Tá? falsificado. Isso. Tem alguns vinhos que são produzidos na Argentina, que é tipo assim, tá, gente? A vinícola produz 100 mil garrafas, mas se vende no mundo 350 mil garrafas. E eu te pergunto assim, o que eles colocam lá dentro para o gosto ficar parecido? Isso aí vai te levar a fazer mal. Então o que a gente faz? Dosa. Você pede seu médico, ó, eu quero que você dose mesmo, ainda tá pesado. Deu alteração, a gente faz o exame de cabelo. Porque o exame de cabelo eu consigo avaliar a célula. E através da avaliação da célula eu consigo ver o armazenamento dela. Então eu consigo falar, olha, nos últimos 3 meses você está com essa contaminação. Doutor Rafael Fantin, fundamental você falar isso pra gente. Eu vou te ser bem sincera. E olha que eu sou muito interessada em temas sobre saúde, você sabe que eu gosto, Sim. estou sempre pesquisando, estou sempre vendo seus assuntos e demais médicos que vêm aqui. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Para falar a verdade, esse teste do cabelo e tudo, mas nunca fiz um exame de metais pesados. Mas você sabe quantos anos que existe? Ah, Há mais de 20 anos. pois é, e eu nunca fiz. Porque assim, isso é medicina preventiva, tá, gente? Eu saber que o metal pesado vai levar a um processo inflamatório crônico, eu vou tirar, eu vou quelar. Não adianta eu virar para você e falar assim, olha, você tem distúrbio de neurotransmissores, vou te passar um antidepressivo. Olha, seu colesterol tá alto. Que diacho, o pessoal fica no estresse com o colesterol. O problema não é o colesterol alto, gente. É lógico, ele não deve estar alto. Mas um colesterol num corpo inflamado, ele tem um componente diferente. Então, só para você ter um entendimento. Vamos supor que o colesterol é uma bolinha. Qual que é o objetivo dele? Ele entra dentro do vaso, ele ajuda na cura do vaso, ele sai do jeito que ele entrou. Agora, se você está inflamado, né, que você tem um estresse oxidativo, ele muda de conformação. E na hora que ele entra, o macrófago vira e fala assim, opa, isso aí é um corpo estranho. Não, vamos atacar. E é ali que vai levar a placa. Então, assim, Rafael, eu vou usar um remédio de colesterol, se precisar, você vai usar. E os demais. E os demais. Né? Então a Sim, gente tem como que fazer um fica? acompanhamento muito Acompanhamento. completo. Me chamou também a atenção dessa questão do microplástico. Agora sim, você É. chegou no ponto. Primeiro, eu só tinha ouvido falar de contaminação por mercúrio, a gente fica achando que é só para quem trabalha naquelas, como é que é o nome? Nas Trabalha- jazidas, pessoal nas minas, Isso, né, na que mina trabalha de ali ouro. de ouro e tal. A gente pensava que era isso e não é isso. Mas o que eu fiquei chocada realmente foi quando o doutor Rafael Fantin falou sobre as descobertas da contaminação pelos microplásticos, inclusive interferindo na fertilidade masculina. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Isso. Como, doutor Rafael, o microplástico interfere, inclusive, na fertilidade masculina. O que é Olha para isso? você ver que interessante, né? Hoje a gente vê cada vez mais casais fazendo fertilização. O que a gente vai ter na década de 50 é que cada casal, isso tentando procriar, vai ter no máximo 0,7 filhos. Então o que acontece? Antigamente nossos pais tinham o quê? 15 filhos. Minha mãe, 8. Pois Minha avó, 13. 17. Não, agora você lutando lá, você vai ter casal que não vai ter filho. Verdade. Então, assim, tem uma coisa errada nisso aí. Então, a gente está falando de microplásticos. Agora, o que é interessante, Adriana? Isso eu não tenho exame ainda para avaliar se você está contaminado. Infelizmente, ainda não tem tratamento. Pô, mas você sabe aquela garrafinha que você aperta que gosta, ela tem microplástico. Quanto mais molinha ela é, mais microplástico ela tem. A gente, mudando um pouco do assunto, também tem os bisfenóis, né? Pô, você vai botar aí plástico no micro-ondas? Qual que é o plástico certo? Ou nenhum? O que é? Todo mundo aquece alguma coisa no micro-ondas dentro de um vasilhame. Eu gosto de passar até para uma louça, assim, eu nem sei mais o que é certo. Qual O que é o correto? Nada de aquecer plástico. Ah, mas pode aquecer. Não, pode aquecer significa que não vai derreter. Mas vai passar alguma coisa por ele. Teve estudos que mostrou que, independente da temperatura, vai ter uma passagem. O que é ideal, Adriane? Eu sei que é difícil. A gente vai mudando aos poucos um comportamento. Então, assim, hoje você já pode, por exemplo, procurar um desodorante sem alumínio. Poxa, isso é muito fácil. Certo. Tá? Uma outra coisa, quando você vai tendo condição, tira todo o plástico da sua casa e começa a colocar vasilhas de vidro. Tá? A partir do momento que você também tem uma condição, você vai trocar suas garrafinhas plásticas, você vai colocar uma garrafinha de metal, sabe?
uma de aço inox. Como é que é o negócio dos pedacinhos de microplástico que foi encontrado nos homens? Porque, na verdade, são microplásticos. Eles são muito pequenininhos que você não olha, você não consegue visualizar numa gota de sangue. Certo. A partir que você bota no microscópio, numa intensidade muito alta, você começa a ver os microplásticos. Então, assim, a gente está recebendo uma agressão que ainda não recebia. É igual também chega os pacientes assim, nossa, Rafael, mas eu estou suplementando coisa demais. Eu falo assim, e a exposição que você está tendo? A gente está falando de celular, tá? Aqui, ó. Você bota o seu celular no bolso da calça, ele emite radiação. Você vai botar ele perto do seu ovário? Eu coloco. Você vai botar ele perto do seu testículo? De jeito nenhum. Não? Tem explicação mostrando. Mas, doutor Rafael, todo mundo faz isso, doutor Rafael. Então, assim, o que eu coloco? Isso aqui é uma praga, tá, gente? Eu te convido a cada dia que passa, você chegar em casa com a bateria mais completa. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser mais feliz. Sério. Eu acredito. E uma outra coisa, quando não estiver usando o celular em cima da mesa, de cabeça para baixo. Né? De cabeça para baixo. De cabeça para Pronto. baixo. Se você trabalha com o celular, coloca, vamos supor, o WhatsApp, o aplicativo no computador. São pequenas coisas que vão te deixando mais feliz. Déficit de atenção. Existe. Mas o mundo está com déficit de atenção. Você consegue trabalhar com outra coisa pitando? Né? Pensa você se imaginando fazendo um prato e de repente caminhando na Torre Eiffel. Você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então você também não consegue prestar atenção no celular e nem trabalhar. Inclusive mulher, tá? Uhum. A mulher ela tem uma facilidade maior de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela se irrita menos. O homem fica extremamente irritado. Né? A mulher se irrita menos. Mas os dois têm uma dificuldade muito grande ao longo do dia, porque vai ficar impaciente, vai ficar irritado. Então, assim, você pode fazer tudo ao mesmo tempo? Pode. Mas aí, você vai ganhar com isso? Acredito que não. Certo. Doutor Rafael, quanta novidade você nos contou hoje. Acho que a gente poderia esmiuçar ainda mais esse assunto aqui, porque você falou do microplástico, o negócio da garrafinha plástica. Só para a gente encerrar, você falou da garrafinha plástica, né? Aquelas bem molinhas, você falou que são as piores. São quantos mais mole, a garrafinha melhor. Ah, quem bebe cerveja. Melhor ou pior? Pior. Quem bebe cerveja. Quem bebe cerveja. Bebe ou quem toma Coca-Cola. Qual que é a melhor cerveja ou qual que é a melhor Coca-Cola? A de lata ou a de garrafa? Lata ou garrafa? A gente acha que é de garrafa. É muito melhor. Aí você fala assim, mudou o gosto, não mudou? Mudou. Por quê? Uai, teve contaminação, né? Você tá brincando? Uai, tem outra explicação? Gente! Doutor, você contou novidades demais pra gente, mas a verdade, aqui eu queria fechar, porque eu passei por isso ontem, então eu gostaria só que você nos desse essa informação tão importante. Nós, consumidores, eu cheguei, eu queria uma vasilha para fazer marmita, e lá na vasilhinha vem escrito assim, pode ir ao micro-ondas e ao freezer e micro-ondas. Então, quando fala pode ir ao micro-ondas, a gente entende que você pode pegar, aquecer e que não está dando problema nenhum. Mas você disse que não. Na verdade, o que a gente deve fazer? Na verdade, sempre vidro. Sempre vidro. O que a gente entende? Que muitas vezes aquele plástico ele não tem BPA, que é o bisfenol. Ele pode não ter parabeno. Tá, mas ele pode ter outros componentes que a gente ainda não sabe. Certo. Vamos falar de perfume, por exemplo, e de desodorante. Eu sempre oriento os pacientes a usar sem o alumínio. Mas você ainda vai pegar aquele spray, vai respirar aquele spray, né? Eu tenho um paciente que é DJ. Na hora que você vai ver os níveis de metais pesados dele, é lá na altura. Por quê, doutor? Por causa aquela fumaça preta que vai subindo. O nível de arsênico mais alto. Tem um nome, que eu já passei muito mal com aquilo, aquela fumaça de gelo. Como é que é? Gelo seco. Gelo seco. Mas não é só gelo seco. Não, né? Não. Deve ter mais coisa, porque senão não daria pesado. Então, assim, você vai passar desodorante, né? Troca pelo Rolon. Eu não gostava, sabe? Mas, assim, vai mudando. Se você for trocar pelo sem alumínio, não adianta você querer passar ele uma vez ao dia e achar que vai estar 100%. Não, você vai ter que passar 2 vezes ao dia. CC significa cheiro do corpo. Nós vamos ter que dar uma controlada de forma diferente, doutor. Muito obrigada, doutor Rafael Fantin.
Você presta um serviço maravilhoso para nós aqui na Rádio Liberdade, no nosso canal da Rádio Liberdade, no rádio e no seu canal também, qual que é, doutor? É dr.rafaelfantin. E é seu Instagram também, gente, se inscreva também, tá? Começa a seguir doutor Rafael Fantin, porque ele sempre tem esses conteúdos maravilhosos. Hoje, o que eu aprendi de coisa, eu acho que eu vou só esperar acabar o meu desodorante e não vou comprar mais assim. Eu queria te pedir para você comentar, você curtir, porque assim, você gosta quando você é valorizado no seu trabalho? Eu particularmente gosto. Eu tô aqui, é realmente uma experiência bem legal para mim. Mas na hora que eu olho um comentário seu, ou olho uma pergunta, que a gente vê uma interação, isso traz uma felicidade muito grande. Exatamente. Né? A gente hoje fala com a câmera, mas o que a gente gostaria de estar falando é nos seus olhos. E como é que a gente sabe que você prestou atenção, né? Escrevendo aí seu comentário. Perfeito, doutor Rafael, tira esse tempo dele, do consultório dele, que é maravilhoso e está aqui nos ajudando muito. Então, muito obrigada, doutor Rafael. Já estamos aqui pensando no nosso próximo assunto, doutor Rafael. Pode até colocar o assunto que você quer aí, que a gente pode falar também. Verdade, sugira pra gente, o que você está encafifado com o quê? Manda para nós aí a sua dúvida, tá bom? Obrigada, doutor Rafael, e para vocês no Brasil e no mundo que nos seguem aqui no Rádio Liberdade FM 929.